Bom dia, senhor presidente. O presidente justificou-se, ele trocou aí. Mas eu deixo, viu, Rodrigo, você ficar antes de mim. Não tem problema não, meu correligionário. Está tudo certo. Senhoras e senhores, senhor presidente, público que nos acompanha aí, alguns ainda estão pelas galerias. Acho que semana que vem, segunda, a gente vai ter mais aí para o debate, que vai ser bem grande, viu? Seja bem-vindo novamente aqui, os 2 vereadores eleitos do Recife. Em breve estarão aqui. Aliás, já estão, mas estarão de forma oficial. Senhores, semana passada, 2 notícias tomaram conta das nossas redes. Eu queria falar um pouquinho de cada um e queria ouvir a opinião de vocês. A opinião de cada um que quiserem se habilitar o microfone. A primeira trata da questão, e aí eu queria fazer uma reflexão com os senhores, aquele vídeo que viralizou daquela moça que se recusou a dar o assento, a dar a posição da janela para um filho que a mãe solicitava. Feitos os esclarecimentos, nós recentemente vimos numa reportagem bem longa, no domingo, esclarecendo que, na verdade, o imbróglio ali foi criado por uma senhora, que fez a filmagem do fato que estava acontecendo, sem ter muito conhecimento do que se tratava. Na verdade, a mãe do menino disse que pediu para ser feita a troca, o menino já estava ao lado, já estava numa janela, porém longe da avó, e ela pediu a moça que estava do outro lado da janela para que pudesse fazer a troca, da qual ela disse que nem entendeu o que aconteceu, mas, longe de tudo isso, longe de tão perto, uma senhora aproximou-se com um celular e começou a fazer esse vídeo que viralizou e que teve todas as interpretações possíveis, inclusive de julgamento das pessoas com relação a não ter empatia, a ter empatia, a mãe que poderia educar o seu filho de uma forma diferente. O fato é que ali a imagem de pessoas, de forma ilegal, inclusive daquela moça que sentada com seu fone de ouvido, não disse que não sairia do seu lugar, inclusive a família já tinha proposto, porque uma simples troca com a avó, o menino ficaria junto da avó e estaria resolvido. Mas eu queria que a gente fizesse aqui uma reflexão, presidente, inclusive deixar aqui como sugestão, para que nós, vereadores e vereadoras, assessores e demais profissionais dessa casa, pudéssemos nos debruçar sobre a lei de LGPD, a Lei de Proteção de Dados. Por quê? Porque é muito comum, hoje, se tirar o celular, filmar o cidadão, a cidadã, em situações, jogar nas redes sociais, viralizar com várias interpretações sobre pessoas que, de repente, quando você vai ver a situação, não é bem daquele jeito, ou é de um jeito que você nem imaginava. Nós somos pessoas públicas, mas o fato é que, por diversas vezes aqui nessa casa, nós nos deparamos com os nossos dados nas mãos de pessoas não de boa fé e que jogam da forma que querem. Um feito desses, um exemplo desses é recentemente o que aconteceu na campanha política, por exemplo. Eu tive a minha imagem veiculada em campanha eleitoral, não é, do candidato a prefeito, do PL, de forma ilegal. Ele atrelava a minha imagem a uma denúncia que ele fazia e colocava a minha foto e do meu correligionário, o vereador Rodrigo Coutinho, de forma ilegal e criminosa. Isso é um fato. Mas aonde está o nosso conhecimento sobre a lei de proteção de dados? Nós precisamos nos debruçar sobre isso. Quando, em meios a tantos avanços tecnológicos, em que a assinatura é feita de forma digital, nós corremos riscos, como vereadores e vereadoras dessa casa. Principalmente quando a gente é ligada a diversas pautas e as pessoas acham que o fato de sermos pessoas públicas dá o direito de expor as nossas vidas, os nossos telefones, os nossos vídeos, as nossas imagens, os endereços das nossas casas. Então, o meu recado aqui vai para que a gente possa, vereador, vice-presidente dessa casa, enquanto mesa diretora, tratarmos para essa próxima legislatura, fazermos um debruçamento sobre essa lei tão importante que traz tantos os direitos como conhecimento para que a gente não faça, por exemplo, não cometa os erros e os excessos e acabe respondendo de forma legal por vazamento de dados que pertencem apenas a mim, ao senhor e a mais ninguém. Dito isso, eu queria também agora, no meu segundo assunto, compartilhar com os senhores uma outra coisa que tem viralizado no nosso estado, sobretudo na nossa cidade. O uso das arminhas com balas em gel.
Esse é um assunto que a gente vai precisar se debruçar nessa casa. Semana passada, indo para o Conselho Municipal, aqui bem pertinho, próximo, nas escolas do Complexo do 13 de Maio, diversos estudantes, portando essas armas, atiravam a ermo. Para cima dos ônibus, para os carros, para quem ia passando, e olha o resultado disso. O Altino Ventura divulgou que 50 pessoas foram atendidas com lesões graves nos olhos, causadas por esses brinquedos. Abram aspas. Isso não é um brinquedo, isso é uma arma. Mas o que, nas últimas semanas, o que a Fundação Altino Ventura referencia com relação ao cuidado, são lesões graves que, na maioria delas, não serão reversíveis. Ou seja, as pessoas irão ter baixa visão, porque chegaram com arranhões na córnea, inflamações severas e até sangramentos internos. Os médicos alertam que esses ferimentos podem desencadear problemas ainda mais graves, como glaucoma e até a perda irreversível da visão. Imaginem o impacto de uma criança ou um adolescente ter a sua vida marcada por algo que parece ser inofensivo. E, mais uma vez, eu quero chamar a atenção das famílias, dos responsáveis legais. Os adolescentes e crianças que estão em posse dessas arminhas inofensivas, com balinhas de gel, não trabalham para comprar essas armas. Sabe quem compram? Seus pais, seus responsáveis, seus tios, seus avós. E eu quero dizer que criança e adolescente, até a idade que não responde, quem responde são essas famílias. Fica essa reflexão. Quando você compra um brinquedo que pode causar a perda ocular do amigo do seu filho, é você que vai responder, porque você é o irresponsável que comprou essa arma e achou que era um brinquedinho. Não é um brinquedinho não, viu? Ei, acorda! Isso está causando dano na visão das crianças. Mas o que a gente vê aí é mais um fato que viraliza, que fica bonitinho e que as famílias começam a comprar e não querem saber quais são as causas, quais são as consequências. E aí fica o meu apelo aqui, porque nas escolas, os professores, os profissionais de educação já estão muito preocupados, porque a maioria já tem o famoso brinquedinho. E vejam, minha gente, o tamanho da irresponsabilidade de quem adquire e dá para essas crianças. Nós estávamos dentro do carro. O carro estava fechado, mas quem estava no ônibus, naquele momento em que eu passei aqui pertinho do Parque 13 de Maio, teve várias balinhas de gel arremessadas pelos vidros dos ônibus. Eles estavam achando que aquilo era um feito maravilhoso, e riam, e brincavam, e corriam no meio dos carros, e tome atirando, porque achavam que era engraçado. E, enquanto isso, o Altino Ventura divulgava os seus boletins, e eu disse aqui para os senhores, 50, até o momento em que a gente leu essa reportagem, com certeza a essa altura muito mais, devido à irresponsabilidade das famílias que adquirem os brinquedos e não avaliam os riscos, porque se avaliassem, não entregavam na mão das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Também quero registrar que foi notificado, foi enviado, tanto para a Secretaria de Educação, como para a Secretaria de Defesa Social, para que a governadora Raquel Lira se posicionasse com relação a essas armas. Qual será a medida adotada enquanto as famílias não acordam para as suas responsabilidades com relação a esse uso indevido? Primeiro, que a Secretaria de Educação deve proibir a entrada nas escolas, porque senão daqui a pouco serão os profissionais de educação que serão atingidos, vereador Paulo Muniz, com a brincadeirinha inofensiva que termina com a perda ocular, porque o Altino Ventura registrou esse volume de atendimentos devido a essas brincadeiras. E parece também que, segundo os adolescentes e as crianças que foram perguntadas, os pais também gostam da brincadeira e brincam com essa arminha em gel. Senhores pais, acordem, isso não é brincadeira. Isso é uma arminha que está causando dano na visão das nossas crianças e adolescentes. Eu ouço com atenção o vereador Paulo Muniz. Vereadora, só 30 segundos, além dessa gravidade, que é uma brincadeira que o menino sempre brincou, mas aí evoluiu para um patamar que realmente é perigoso e o dano ocular geralmente é irreversível. Recentemente, se eu não me engano, em Casa Amarela, houve uma morte.
tinha um menino atirou numa moça e o marido dela saiu e matou o garoto com arma de verdade. Então, isso ainda vai decorrendo para outros problemas. Então, ele brincava com a arminha... Ele atirou numa moça que estava passando, sem querer, e ela foi reclamar ao marido, porque deve doer. Ah, com a arminha de gel, essa de gel. De gel. Sim. E aí o marido saiu com arma de verdade e matou o garoto. Estava grávida, né? Então, isso vai escalando. É isso. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador Paulo Muniz. Muito importante o seu parte, inclusive trazendo mais elementos para os senhores ver. Causa dor, não é indolor, não é uma brincadeira. Para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, o que parece uma brincadeira é algo muito grave e que pode ter desdobramentos perigosos, como, por exemplo, não só para a sua saúde ocular, como também para episódios como esses que aconteceu com essa moça, que com certeza sentiu dor, né, e foi reclamar. E olha só como é que a gente está na nossa convivência, que deveria ser saudável, harmoniosa, para chegar ao ponto desse estúpido, né, de um assassinato. Bom, eu queria só deixar para essa reflexão, para nós, essa questão. Essa casa talvez precise se debruçar sobre isso, com relação a essas brincadeiras, alertando as famílias e os pais, e pedir a compreensão também dos vereadores, que são também multiplicadores de informações, que possam, nas suas redes sociais, nos locais que frequentam, também alertarem os pais para o risco que essa brincadeira, que essa arminha com bala em gel tem causado para as nossas crianças. Muito obrigada, bom dia a todos.